Rafael, a gente tava tratando sobre o assunto de luto, né? O Júlio falando um pouco sobre isso. E o Bruno falou de te chamar pra mesa, até pra você também abordar um pouco esse tema do luto, porque você passou recentemente por isso com seu avô, com quem você era muito apegado, e falasse um pouco como foi esse sentimento e tal. Poxa, o luto com o meu avô, Júlio, foi um sentimento assim, cara. Eu tinha muita ligação com meu avô ao ponto da gente se ver todos os dias. Se eu não fosse na casa dele ver ele já chegava pro meu pai e falava: pô, por que o Rafael não veio? Você brigou com ele? O que tá acontecendo? Então, meu avô era, tipo, muito aliado meu. E eu que fazia todas as coisas que ele precisava, de médico, organizava as coisas da aposentadoria dele. Então era eu e ele todo dia, cara. E, tipo, quando ele partiu, aí, né, foi bem triste. Só que, cara, eu tive a sensação de missão cumprida ali, tá ligado? Sim. Porque, tipo, eu falei assim, pô, eu vivi tudo que eu tinha pra viver com meu avô. Foi com 90 aí? Né, com 92. Bom, e, tipo, muita gente próxima a mim teve a opção de aproveitar, de absorver todo aquele carinho, toda aquela informação que meu avô tinha e não aproveitou. Então eu me senti com esse sentimento de missão cumprida. Mas mesmo assim, eu acho um sentimento do luto algo muito estranho. Sim. Porque, cara, tem hora que você acha que passou e você tá, sei lá, dando risada de alguma coisa e você lembra. E aí você fala, pô, era pra eu estar me sentindo bem, mesmo com isso acontecendo na minha vida? E por isso que eu acho um sentimento muito estranho, cara. Isso é interessante. Se a gente for levar em consideração que o luto, ele é o início de uma ausência permanente. Porque a ausência ela é do corpo físico. E aí a gente tem um condicionamento, né, de que a morte ela é um fenômeno à parte da nossa história, né? Tipo, a gente corre dela, teme, tem uma construção social por trás de tudo isso. Só que a gente, por mais que a gente queira se distanciar, nós também somos animais, né? Nós tecemos relações com o corpo, com aquela personalidade, com aquela pessoa, né? Então, ele é um sentimento dúbio porque uma parte sua sabe que tá para além disso, não é só essa estrutura, não é só esse corpo, mas ao mesmo tempo quem te conecta e quem você ter seus sentimentos é por aquela estrutura e também por aquele corpo, por aquela figura que tá ali, né? Então, eu concordo contigo quando você fala de que o luto ele é um sentimento, ele é dúbio mesmo. Ele é porque a gente não tem test drive para luto. Não tem. E cada um é único e vai se repetir talvez mais intenso ou menos intenso, mas é único. Não tem uma segunda vez dentro disso que vai ficar mais fácil. Não fica mais fácil, mas fica mais compreensível, né? Mas, no teu caso, quando você traz, é bonito observar isso, de você ter aproveitado essas oportunidades, né? Isso vai muito de encontro com uma das questões principais que eu sinto muito que Santa Morte traz, que é a vida é para ser vivida, a vida é para ser vivenciada, celebrada, porque ela só está acontecendo aí, né? No pós é outra história, tem outra vida, outra construção ali, né? Então, o que eu gosto de observar dentro disso é que assim, que quando nós perdemos, normalmente a gente vai, por mais que aquilo tenha ido, a pessoa descansou, ou estava vindo de uma doença e tudo mais, ou viveu por muito tempo, a gente tem um apego, né? A gente quer o toque, a gente quer o cheiro, a gente é sinestésico, né? A gente precisa do olhar, das brigas até, dos puxões de orelha ali. É parte da construção da relação. Não tem muita relação sem isso, né? Então, mas é algo que, como na própria natureza, às vezes a gente para se perceber e tal. Pô, por que eu preciso? Como que eu vou ficar bem por algo, sendo que alguém importante para mim partiu e tudo mais? É um processo natural nosso. E ao mesmo tempo a gente tem essa construção de que eu preciso sofrer para mostrar que eu amava. Sim. Eu tenho que chorar muito, tem que doer muito para ser verdadeiro. E na verdade não. Na verdade é uma culpa que a gente tem, que na verdade a gente às vezes nem tem carregado. No caso dele, por exemplo, sempre fui muito presente nesse ponto de estar perto da vida do Rafael, entender a ligação que ele tinha com o avô. E sempre foi uma pessoa muito próxima mesmo de fazer tudo. Inclusive, próximo do desencarne do vô dele, o vô dele já vinha passando por alguns problemas de saúde, que o Rafael tinha algumas recorrências em estar com ele no médico. Né? Então, assim, fora isso, eu tô falando da parte de cuidado, a parte emergencial, a parte de ajudar. Mas a parte como neto em si, isso desde quando o vô dele tava muito bem, na época que eu trabalhava perto de onde o vô dele vivia, que era de uma padaria lá em cima.
perto de onde onde ele residia, perto de onde eu resido até hoje, eu já tinha muito esse contato, essa proximidade dele falar muito do vô, sempre falar muito do vô. Então, assim, foi uma coisa que eu presenciei quando aconteceu o desencarne do vô dele também. O Josiel tava todo mundo, na verdade, porque a gente ia num local e aí o Bruno me avisou, liguei pro Rafael me confirmou e a gente se deslocou até o Hospital das Clínicas, se não me engano, foi? Foi na Santa Casa. E aí a gente foi pra lá e o Rafael, realmente, lógico, tava acabado, porque não tem outro, né? Justo. Mas foi algo que lá mesmo a gente conseguiu, apesar do calor do momento triste, do momento de luto, a gente conseguiu trocar essa palavra de que o que tinha pra aproveitar, o vô dele aproveitar dele, ele aproveitar do vô, ele tinha cumprido ali mesmo. Sim. Então, assim, neste ponto, ele tava tranquilo. Então, a gente encaixa isso muito o quê? Realmente no sentimento daquela culpa que a gente não tem. Mas que a gente... É meio que uma sabotagem. A gente sabota, é uma autossabotagem, né? Então, é aquela coisa de você tá contente e você, na hora, dá um gelo e você fala, poxa, mas eu tô contente, mas aquilo aconteceu, sei lá, um ano atrás. E porque, como eu já tô contente agora? É porque você cumpriu o que você já cumpria ali. Sim, né? sim. Tem outra história também do Rafael na vida dele, que eu lembro dele ter comentado comigo até que foi a história da mãe dele, já falou aqui algumas vezes. O pessoal de casa sabe que ele falava que... E ele tem muito isso, né? De se sabotar. Que ele falava que chegava alguma época festiva ou alguma coisa do tipo... ele pensava, poxa, eu vou comemorar, não sei nem como minha mãe tá, não sei como ela deixou de estar agora, enfim. E isso é uma autossabotagem muito grande. Isso acaba atrapalhando muito no seu desenvolvimento. Sim. E não só no desenvolvimento, mas na sua felicidade. E tipo, cara, do caso da minha mãe é o seguinte, que ela é desaparecida, né? Ela foi fazer um negócio e desapareceu. Acho que eu já contei várias vezes essa história assim, eu vou ser bem sucinto. E cara, o sentimento de luto não existe. Porque eu não sei o que aconteceu. Sim. E aí, o sentimento que fica, o luto que fica é o seguinte: será que se eu tivesse feito aquele pequeno detalhe diferente, eu teria descoberto o que aconteceu? São as equações que a gente coloca na cabeça para ver probabilidades, né? Pra ver probabilidade e pra gente conseguir se botar vivo no jogo. Então, assim, o que a gente faz? Como a gente não tem uma resposta definitiva pra um caso, a gente assume a culpa dele porque a gente não tem um culpado. Sim. E talvez fique a coisa ela fique mais complexa quando a gente simplesmente para pra... Desgraçado, morre, volta e continua botando a porra do som quando ele vai ligar o celular. É impressionante. Todos os programas quase. De 10, 8 ele faz isso. Eu tô vivo. Marca registrada. É a questão que a gente tem de ter que sentir algo. Porque a gente sempre tá numa busca de sentimento. Tem que sentir. E engraçado porque se a gente sente, a gente já tá se culpando. E se a gente não sente, a gente se culpa por não sentir. E muitas vezes a ausência, assim, eu não posso querer reproduzir e sentir algo que eu não tô sentindo de fato ali, né? Então, é o que eu falo, por exemplo, a minha avó, quando eu cresci um pouco com a minha avó era a matrona da família, tudo aconteceu ao redor dela. Só que a minha avó é uma mulher que morreu. Meu avô teve uma morte difícil, assim, com câncer, ficou na cama e tal. E ela costurou a roupinha dela ao longo do dia ali e tal, fez almoço, deitou, morreu com um infarto fulminante, assim, tipo, num suspiro e foi. Aí a gente foi velado em casa como ela queria e tal, e aí a galera, assim, tipo, ia sentir falta, mas me perguntaram assim, você não vai sentir falta da sua avó? Eu falei, cara, claro que eu vou sentir, mas... Acho que dentre as possibilidades de morte que você poderia ter, ela teve uma passagem extremamente tranquila, não sofreu, não ficou numa cama, alguém que viveu mesmo ali. Uhum. E eu acho que essa é a parte mais bonita, quando a gente foca mais nas histórias que foram vividas do que nas que não foram vividas. Por isso que é importante a gente dar valor para as pessoas enquanto elas estão aqui. Fazer pelas pessoas enquanto elas estão aqui. Porque depois que elas vão embora, fica só a saudade, só a dor. E a consciência que fica culpando de você, poderia ter tido mais tempo, poderia ter aproveitado mais aquele sorriso, mais aquela presença, entra a ausência, entra a dor. Porque há essa culpa. Mas acho que a gente faz tudo de acordo com o que a gente consegue, né? Então é importante a gente valorizar as pessoas, amar elas, dizer o quanto elas são importantes enquanto elas estão aqui. Porque a vida é uma breve passagem. É uma grande brincadeira da qual ninguém vai sair vivo. Essa é a única certeza que a gente precisa ter.
que a gente vai morrer. Ninguém aqui é imortal. Todos são mortais. O nosso corpo é. A nossa alma, não. E a gente não olha isso de uma forma... Foi bom você tocar nisso, até pro pessoal de casa também. Ó, me valoriza, viu? Valorizem a gente. Eu sempre penso, antes o Felipe falava que, pros convidados aqui, né, no final do programa, imitando o Abu Janra, o que é a vida? E eu pensei várias vezes e cada dia eu pensava numa frase diferente. Mas... Porque a maioria dos convidados não entendia o texto, me dava... Só que a melhor que eu cheguei foi o seguinte, que a vida é uma doença sexualmente transmissível com 100% de letalidade. Não, mas é mesmo, é exatamente isso mesmo. Profundo. Profundo e moderno. Contemporâneo.